tema da questão fiscal é um dos temas que vão empolgar o debate público nessa disputa eleitoral e provavelmente muitas propostas aí vão surgir. Eu vejo 3 focos que eu tenho colocado aqui na página, que é a despesa, a receita e os juros. Este governo ele só fala em despesa. A questão da arrecadação pública, ela vem em segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto lugar, e juros, então, eles nem falam. Acontece que o caminho fiscal e a discussão fiscal, ela vai muito mais no caminho exatamente o oposto. Em primeiro lugar, juros. Em segundo lugar, receita. E em terceiro, despesa, pela ordem de importância. Os juros representam aqui no Brasil aproximadamente R$500 bilhão que são gastos todo ano, ou seja, cerca de 7% do produto interno bruto. No mundo todo, os juros não consomem mais do que 1 a 2% do produto interno bruto, ou seja, nós estamos jogando fora aqui no Brasil de 5 a 6% do produto interno bruto. Isso é um absurdo. Nós estamos gastando esse R$500 bilhão quando os juros não poderia aqui no Brasil gastar mais do que R$100 bilhões por ano. E aí sobraria recursos para muitas coisas, como educação, saúde, segurança pública, etc. É bom que vocês saibam que a arrecadação pública ela é fundamental para você fechar as contas, ou seja, para você conseguir gastar aquilo que você arrecada e não mais. Mas a arrecadação pública ela está umbilicalmente ligada ao próprio nível da atividade econômica. O país que cresce a 4, 5% ao ano, a arrecadação pública cresce sempre 2 a 3 pontos acima disso. Então, se o crescimento é de 4%, nós vamos ter uma arrecadação pública crescendo de 6 a 7%. Isso porque reduz a inadimplência, o nível de sonegação, quando os agentes econômicos, pessoas ou empresas, estão mais sadios financeiramente. E ao contrário, quando você tem uma recessão, se o PIB cai 3,5%, que nem caiu em 2015 e 2016, a arrecadação pública cai mais do que isso. Vai cair 5%, ou 6% ou 7%. Nas finanças do governo federal, tanto se fala, nos 3 anos, de 2015 a 2017, o setor público perdeu R$1,250 bilhão. É muito dinheiro. É um dinheiro que não seria perdido se o país continuasse crescendo no ritmo que ele vinha crescendo entre 2003 e 2013, coisa como pouco mais de cerca de 3%, 3 pouco por cento ao ano. Vamos ver a terceira questão, que é a despesa pública. Eu pretendo, nos próximos artigos e capítulos, falar um pouco sobre a questão da despesa pública, porque é muito importante. É o dinheiro que a sociedade transfere ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais, para que esses governos devolvam, sob a forma de prestação de serviços e obras, para a população, tentando melhorar as condições de vida das pessoas. A despesa pública é muito mal administrada, muito mal gerenciada aos 3 níveis, federal, estadual e municipal. E pouco se discute a respeito disso, no sentido de mostrar caminhos possíveis de melhorar essa questão da despesa pública. Vamos olhar hoje a questão da despesa de pessoal, que é a despesa mais importante do setor público. É a despesa com salários e com encargos sociais ligadas aos funcionários públicos. Essa despesa ela consome aproximadamente metade da arrecadação pública. Vai para pagar salários
do funcionalismo e também aposentadorias dos servidores públicos. É bastante. Será que ela precisaria ser do tamanho que ela é? Há uma grande possibilidade de você gastar muito menos com a despesa de funcionalismo e fazer muito mais do ponto de vista de prestação de serviço. Primeiro, os servidores públicos, em geral, têm um índice de absenteísmo muito elevado, cerca de 15% aproximadamente, permanentemente afastado por licenças médicas. Quando você olha o setor privado, o afastamento por licença médica não ultrapassa 2 a 3%. Esse diferencial entre o setor privado e o setor público mostra a ineficiência ou o problema grave que existe de afastamento por licença médica. É muito comum as pessoas se afastarem e aproveitarem o tempo para pegarem bicos ou pegarem outros tipos de trabalho. Mas elas continuam sendo pagas pela prefeitura, pelo Estado, pelo governo federal. Se não houver um controle rígido dessa questão do afastamento por licença médica, as coisas vão ficar e vão continuar um absenteísmo elevado que não tem a mínima justificativa. Outra questão, quando você analisa um organograma de uma prefeitura, por exemplo, você vai verificar que você vai ter um monte de quadradinhos, departamentos, chefias dentro de uma prefeitura ou de um estado ou do governo federal. Foi a forma que os servidores públicos encontraram de aumentar os seus salários, porque tem as chamadas gratificações de gabinete ou gratificações de chefia. É muito comum você ver unidades onde você tem um chefe para um subordinado, para 2 subordinados. Terceiro, você não fazia auditoria das folhas de pagamento. E as folhas de pagamento, muitas vezes, têm erros, têm problemas que, se não forem olhados sistematicamente, acabam dando prejuízos imensos ao setor público. Existem trabalhos da Fundação Getúlio Vargas e que, em média, cerca de 17% de economia é perfeitamente possível de fazer se você faz auditoria da folha de pagamento. Questão salarial. Eu entendo que salário de servidor público teria que ter alguma relação com o salário do setor privado. Por quê? Porque quem paga o salário do servidor público é a população. Portanto, aquilo que ela paga tem que ter alguma ligação com aquilo que ela ganha também. Ou seja, o servidor público ele não é nem melhor nem pior que um servidor no setor privado. Só que ele tem uma grande vantagem sobre o funcionário do setor privado. Quem trabalha no setor privado sofre sempre a possibilidade de ser despedido e, portanto, não conseguir, ao longo de vários anos, reunir 13 salários anuais. Já o servidor público não, ele tem o benefício da estabilidade e, portanto, ele recebe todo ano 13 salários. Quando você tem rotatividade de mão de obra no setor privado e ao longo de vários anos a pessoa não ganhe mais como média, mais do que 10 a 11 salários por ano. São todas questões importantes. Ter o salário compatível com o salário do setor privado, avaliações de desempenho e, claro, que incentivo à melhoria de carreira. Se estimule o servidor público a melhorar o seu desempenho, a ter sistemas de avaliação e assim por diante. Há perfeitamente possibilidade de você, com essas medidas, ter algo como de 20% a 25% de economia dentro do setor público, mexendo nessa questão de pessoal. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias
com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.